Quando nós entramos em conflitos interiores, naquelas situações em que envolve o dualismo entre o bem e o mal, nós podemos ficar com o nosso discernimento meio perturbado. E nesse nível de consciência em que conseguimos nos predispor a escolher, já estamos envolvendo o nosso raciocínio e não estamos nos deixando levar apenas pelas nossas emoções. Porém, se nós somos condicionados através das crenças limitantes que quando nós erramos merecemos punição, a tendência é que nós fiquemos nesse estado de sofrimento como em um ciclo vicioso. Então, o simples fato de alguém entrar na nossa frente dispara um gatilho mental e faz com que nós tomemos uma reação que pode ser positiva ou pode ser negativa. Isso varia de acordo com os condicionamentos inferiores que nós temos, se eles estão domesticados ou não. Se é algo temporário, algo passageiro, então qual é o problema em nós ficarmos desse ciclo vicioso? Vício é algo que nos tira do momento presente, que nos desvia dos nossos caminhos. De que forma nós costumamos entrar no ciclo vicioso do sofrimento emocional? E como lidar com esse condicionamento? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar várias dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda a você que está chegando agora ou você que me acompanha há algum tempo nas minhas lives ou através dos meus vídeos. Para quem não me conhece, eu sou Uko Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é como lidar com o nosso condicionamento ao sofrimento emocional. Então boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Quando nós entramos em conflitos interiores, naquelas situações em que envolve o dualismo entre o bem e o mal, nós podemos ficar com o nosso discernimento meio perturbado. Então, de acordo com a cultura em que nós vivemos, de acordo com a denominação religiosa que nós seguimos, de acordo com as nossas crenças, nas coisas em que nós acreditamos, nós estabelecemos alguns paradigmas e alguns padrões para conseguirmos distinguir o que é o bem e o que é o mal. E acabamos chegando a algumas interpretações e algumas representações do que é o bem. Então nós vemos o bem naquilo que é belo, que é ético, que é moral e que está ligado à vida. E vemos o mal em tudo que vai na direção contrária à harmonia, em direção contrária ao bem. Então o bem é algo que contribui para o nosso progresso, contribui para o progresso do grupo social em que nós participamos. E o bem também está ligado às ações relacionadas à preservação da natureza e à sustentabilidade da vida. E o mal é algo que nos leva à desarmonia, à desagregação, à destruição. Então seria ótimo se nós pudéssemos viver apenas com as coisas boas, as coisas saudáveis, as coisas agradáveis, que promovem a paz, promovem a harmonia e o equilíbrio. Mas como nós, como humanidade, como um todo, ainda temos instintos inferiores ainda não domesticados, e ainda nós nos desequilibramos e nos excedemos, por exemplo, na irritabilidade, na agressividade, no medo, na ansiedade. E quando acontece algo que entendemos que é o mal, nós somos estimulados nas nossas crenças por compreender que aquilo é o mal. E nós reagimos, trazendo à tona alguns desses instintos inferiores ainda não domesticados.
E eles são alguns condicionamentos que nós trazemos conosco ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências. E à medida em que nós vamos expandindo a nossa consciência, começamos a perceber e a identificar alguns gatilhos mentais que estimulam os nossos instintos inferiores. Começamos a aprender a discernir melhor o bem e o mal em nós mesmos. Ou seja, o que nos afeta de forma positiva e o que nos afeta de forma negativa, e também como nós lidamos com essas situações. E conforme nós vamos fazendo esse exercício de discernir um com relação ao outro, nós vamos nos predispondo a escolher o bem ao invés do mal. Então, é uma escolha que nós podemos fazer. Nós podemos escolher o bem ao invés do mal, a partir do momento que nós começamos a fazer esse exercício do discernimento. E nesse nível de consciência em que conseguimos nos predispor a escolher, já estamos envolvendo o nosso raciocínio e não estamos nos deixando levar apenas pelas nossas emoções. Porque quando nós somos levados apenas pelas nossas emoções, corremos o risco de deixar os nossos instintos inferiores aflorarem. E aí podemos reagir de uma forma não muito agradável. E podemos cometer erros, podemos cometer equívocos. Mas se eventualmente acontece algo tão repentino que nos impede de fazer essa escolha do bem e nós escorregamos, nos comportando do lado do mal, podemos nos envolver em sentimentos como sentimento de ódio, sentimento de angústia, sentimento de medo e assim por diante, né? Só que nós vamos conseguir identificar que nós agimos ou reagimos de forma equivocada. E aí começamos a vivenciar os momentos de sofrimento emocional. Porque aquele sentimento de culpa, por nós termos errado, fica presente na nossa mente. E ela fica se repetindo na nossa mente. E assim nós podemos nos desestabilizar emocionalmente. Mas essa desestabilização emocional é um mecanismo que serve para que nós possamos tomar ações para corrigir o que nos levou a errar e reparar também os danos causados pela nossa ação equivocada. Porém, se nós somos condicionados através das crenças limitantes que quando nós erramos merecemos punição, a tendência é que nós fiquemos nesse estado de sofrimento como em um ciclo vicioso. Mas se viermos aprendendo a conquistar níveis de consciência cada vez superiores, diante da dor de ter cometido um erro, nós conseguimos fazer reflexões sobre a situação e sobre nós mesmos, o que nos leva a renovar os nossos pensamentos, renovar as nossas energias e tomarmos ações que nos levem ao equilíbrio, à harmonia, diluindo assim o nosso sofrimento emocional. Minha mãe também escreveu boa noite, Hugo, e a todos, abençoada noite. Muito obrigado, mãe. Boa noite para a mãe também. E abençoada noite para todos nós. Isso mesmo, obrigado, mãe. Eric Shaolin escreve aqui, verdade. E obrigado pelo seu comentário também, Eric. Tem um conto budista que eu encontrei, e ele fala assim, que dizem que, uma certa vez, um homem se aproximou de Buda, e sem dizer uma única palavra, cuspiu no rosto do Buda. E os discípulos do Buda ficaram muito bravos. E Ananda, que era o discípulo mais próximo, perguntou para o Buda, me dê a sua permissão para dar a esse homem o que ele merece. O Buda, então, enxugou calmamente aquela saliva e respondeu para Ananda, não, eu vou falar com ele. E juntando as palmas das mãos em sinal de reverência, Buda disse ao homem, obrigado, com seu gesto, você permitiu que eu visse que a raiva me abandonou, ou seja, que a raiva não existe mais em mim.
Eu estou extremamente agradecido a você. E seu gesto mostrou também que Ananda e os outros discípulos ainda são assaltados pela raiva. Obrigado, somos muito gratos. E é claro que o homem não acreditou naquilo que ele ouviu. E ele se sentiu muito comovido, muito angustiado com toda aquela situação. Ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. E aí ele começou a sentir um tremor no corpo, começou a sentir suor que molhou os lençóis onde ele dormiu à noite. Na vida desse homem, ele nunca havia conhecido um outro homem com um carisma tão forte. Então o Buda modificou seus pensamentos, o seu modo de viver, o seu modo de agir. Na manhã seguinte, o homem voltou a falar com o Buda, jogou-se aos pés do Buda, então o Buda se voltou para Ananda. Você viu? Esse homem voltou para me dizer algo. E esse gesto de tocar meus pés é a maneira dele me dizer algo que não poderia ser explicado em palavras. E assim o homem olhou para o Buda e disse: perdoe-me pelo que eu fiz com você ontem. E assim Buda respondeu que não havia nada para perdoá-lo. E ainda explicou assim como o fluxo do rio Ganges faz com que as águas nunca sejam as mesmas, nenhum homem é o mesmo de antes. Eu não sou a mesma pessoa com a qual você esteve ontem. E nem mesmo aquele que me cuspiu está aqui agora. Não vejo ninguém tão bravo quanto a ele. Agora você não é mais o mesmo homem de ontem. Você não está fazendo nada comigo. Então não há nada de que eu possa te perdoar. As duas pessoas, o homem que cuspiu e o homem que recebeu o cuspe, já não estão mais aqui. Então vamos falar de uma outra coisa. Então essa história nos ensina que se nós conseguimos controlar os nossos instintos mais inferiores de agressividade, de revide, de vingança, não vamos cair naquele ciclo vicioso que nos leva ao sofrimento. Não vamos deixar que o nosso condicionamento de instintos inferiores se aflore. E se nós revidássemos, não seríamos diferentes da pessoa que nos ofendeu. E além disso, o pensamento de ódio, de raiva e também de vingança vai fazer com que o nosso corpo físico produza substâncias em excesso. E esse pensamento e esse sentimento, se permanecerem durante um certo tempo, podem causar enfraquecimento no nosso sistema imunológico, ou sistema imunológico do nosso corpo físico. E assim nós ficamos mais suscetíveis a doenças, desde o mais simples resfriado, uma gripe, até casos mais complexos. Então essas substâncias produzidas pelo nosso corpo físico, nessas situações de sentimento de ódio, de raiva, sentimento de vingança, são aquelas mesmas substâncias que ocorrem, que elas são liberadas pelo nosso corpo quando nós tomamos um susto, quando nós estamos em uma situação de estresse, ou nós estamos em uma situação de ameaça. Então, essas substâncias não são maléficas. Elas são muito úteis para dar mais energias para o nosso corpo físico ou para o corpo humano, para que nós possamos tomar alguma ação de lutar ou de fugir. Mas quando ela ocorre por muito tempo, em excesso, pode causar desequilíbrios no nosso organismo. Então, quando causa desequilíbrios no nosso organismo, são sinais que o nosso organismo mostra para que nós possamos prestar atenção no modo como nós estamos pensando, no modo como nós estamos agindo e no modo como nós estamos sentindo. Então, na internet é possível fazer a pesquisa sobre essa questão do sistema imunológico, que algumas substâncias produzidas pelo nosso corpo físico, eles
reduzem a capacidade do nosso sistema imunológico, que eu não posso dizer os nomes aqui, senão o YouTube e o Facebook bloqueiam o vídeo. Então, por isso que eu não comento o nome dessas substâncias. Mas todos nós já conhecemos os nomes deles também. Então, basta fazer uma pesquisa na internet para ver que nos estados de raiva, nos estados de ódio, nos estados de estresse, o nosso corpo físico produz algumas substâncias. O problema não é produzir essas substâncias. O problema é manter essas substâncias sendo produzidas por um longo tempo. Assim vamos ter desequilíbrios no nosso corpo físico. E o Neto escreveu aqui: Hugo, incrível, passei por isso no ano de 2020. Isso é ruim porque realmente toma conta do nosso estado espiritual. Mas a chave somente nós temos. O complicado é abdicar esse sentimento ruim. Olha, muito bacana isso que você comentou, Neto. Muito obrigado por compartilhar essa experiência. E é verdade, a chave só nós temos. Então é importante nós começarmos a perceber esses gatilhos mentais que nos levam a esse condicionamento, para nós ficarmos naquele sentimento ruim. E quando nós percebemos que estamos ciclicamente sentindo coisas negativas, pensando coisas negativas, nós podemos reagir a essa situação. E vamos comentar mais no conteúdo do vídeo de hoje. Mas obrigado pelo seu comentário, Neto. Muito bacana. E muito relevante também. Tudo a ver com o assunto de hoje. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: grande lição e reflexão. E bateu palmas. Que possamos levar conosco por onde formos. Isso mesmo, Maria Lígia. Que nós possamos lembrar dessas lições e conseguir aplicar o que for possível aplicar na nossa vida, na prática, no nosso dia a dia. E aí, gradualmente, nós vamos nos melhorando com pessoas, vamos conseguindo controlar melhor as nossas emoções mais inferiores. Né? Isso mesmo. Obrigado pelo comentário, Maria Lígia. Selene Rodrigues escreveu: este tema tá 10, o gratidão, que o Eterno te cubra de bênçãos. Muito obrigado, Selene. Obrigado pelo comentário. Obrigado pelo elogio também. Então, que todos nós possamos ser envolvidos e cobertos de muitas bênçãos. Né? Então, obrigado, Selene. E Jaime André escreveu: o Eterno Criador da natureza criou o sentimento de amor, que prevaleça o amor sempre. Exato, Jaime André. O Eterno, ele criou dentro de cada um de nós aquela semente do amor, que nós possamos cada vez mais alimentar essa semente do amor, regar essa semente do amor para que ela cresça cada vez mais. E assim nós vamos deixando aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de vingança de lado. Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário, Jaime. Grande Jaime. E Creusimere Fernandes escreveu: temos que ser sábios e fortes para controlar os nossos instintos. Difícil demais. Semana passada eu passei por isso. Foi um caos. Mas pedi muito para Deus equilibrar meus pensamentos. Temos que nos controlar sempre. Obrigado pelo seu comentário e por compartilhar também a sua experiência, Creusimere. É isso mesmo. Nessas situações onde nós estamos passando por momentos ruins, quando nós envolvemos Deus, a nossa conexão muda, a nossa frequência, a frequência do nosso pensamento muda. E assim nós conseguimos mudar a forma que nós pensamos naquela situação, a forma de como nós estamos sentindo. Porque quando nós nos ligamos com Deus, nós nos sentimos mais fortalecidos, recebemos essa força para que nós possamos aprender a lidar cada vez melhor com cada uma dessas situações. Muito obrigado pelo seu comentário, Creusimere. E Creusimere escreveu também: já passei por um câncer, sei como é. Olha, obrigado também por compartilhar a sua experiência aqui. Então imagino que você já está conseguindo superar essa situação e obter também, colher muitos aprendizados dessa situação. Mas muito obrigado também por compartilhar essa sua experiência, Creusimere. O Neto escreveu aqui: Hugo, encontrei na meditação para buscar essa chave. E muito se diz sobre nossa criança interior. Muito se fala em termos de lidar com certas situações com pureza. Olha que bacana que você encontrou na meditação esse encontro, né? Isso mesmo, a meditação é um ponto muito importante. Se nós conseguirmos colocar essa meditação como uma prática diária na nossa vida, isso vai nos ajudar
bastante. Cada vez que nós meditamos, nós começamos a voltar a nossa atenção para uma única coisa. E quanto mais nós praticamos essa atenção plena em uma única coisa, nós passamos a ficar presentes 100% do tempo naquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos refletindo. E a meditação é um ótimo caminho para que nós possamos exercitar essa atenção plena, né? Isso mesmo. A meditação ajuda a todos nós. Muito obrigado pelo seu comentário e por compartilhar essa experiência da meditação também, Neto. Muito bacana. E o Neto escreve aqui: você, Hugo, já passou por esses momentos? Pode nos dar uma dica do que você fez? Olha que bacana, Neto. Sim, eu já passei por esses momentos, sim, em que, por várias vezes, eu já entrei nesse condicionamento de agir de forma agressiva, com raiva, com irritação. As coisas que têm acontecido mais recentemente, por exemplo, é que quando eu estou no trânsito, se uma pessoa me fecha, aquilo já não me irrita mais. Antigamente me irritava muito, me deixava com muita raiva, e eu queria revidar, e revidava. Então hoje não, se uma pessoa me fecha, eu deixo a pessoa ir, eu dou uma freadinha para a pessoa poder seguir em paz e ela vai em frente. De repente a pessoa está com pressa, a pessoa não me viu, mas é melhor deixar a pessoa seguir, porque se eu ficar irritado naquele momento, eu posso querer revidar e causar um acidente, e aí pode fazer com que eu perca mais tempo para resolver aquela situação. Então, para isso que eu tenho procurado controlar os meus instintos inferiores também. E acontece muito também, às vezes, quando eu estou em fila de supermercado, quando entra alguém na minha frente, né? Pode acontecer isso também. Então, nas situações que entra uma pessoa na frente, eu furo a fila, eu deixo a pessoa seguir. Eu deixo a pessoa furar a fila, eu deixo a pessoa seguir em frente. Que geralmente, nesses momentos, ou eu estou com um fone de ouvido, ouvindo um audiolivro, ou estou com um livro na mão, lendo alguma coisa edificante. Com isso eu vou passando meu tempo. Então eu penso assim, se a pessoa entrou na minha frente, é para que eu fique mais tempo aqui na fila, lendo o livro ou ouvindo o audiolivro. Então eu tenho utilizado essas coisas para o meu benefício. Então sempre que nós passamos por algumas situações, um ponto importante é nós começarmos a identificar qual é o gatilho mental que faz com que nós acionemos aquela reação agressiva. E quando nós conseguimos identificar esse gatilho mental e ver em que momento que ela atua, nós podemos começar a controlar cada vez mais, cada vez que ela acontece, cada vez que acontece esse gatilho, cada vez que acontece um sinal que pode provocar uma reação agressiva da nossa parte. Então é importante, a dica nesse ponto aí seria identificar o gatilho mental que nos leva para essa situação de um ciclo de sofrimento, que vem a ser um tipo de um condicionamento mental, um reflexo condicionado, que quando nós somos submetidos a certas situações, nós reagimos de forma agressiva. Por isso que é importante cada vez mais nós nos conhecermos cada vez melhor. Espero ter conseguido ajudar a dar uma resposta, Neto. Mas obrigado pelo comentário. Neto escreveu aqui: obrigado, Hugo. Obrigado a você, Neto. Então, quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, melhor compreendemos os gatilhos mentais que disparam essas reações mentais e as reações físicas. E quanto mais nós compreendemos esse mecanismo de gatilhos mentais e reações, mais podemos nos capacitar sobre nós mesmos para controlar essas reações. Como esse exemplo que eu dei, né? Quando nós estamos na fila de um supermercado e alguém fura a fila na nossa frente, como que nós reagimos? Então já aconteceu também de eu estar em um evento ao vivo, voltado para negócios, e foi sugerido para que quanto mais cedo nós chegássemos, nós conseguiríamos pegar os melhores lugares. Então eu cheguei bem cedo nesse evento, então tinha várias filas. E assim foram formadas várias filas. Só que o pessoal que estava atrás foi entrando no meio dessas filas, formando grupos, e conforme eles formavam grupos, eles iam empurrando as pessoas que estavam na fila.
e acabavam furando a fila. É claro que furaram a fila também na minha frente. Eu fiquei tranquilo que eu estava com o livro na mão e continuei lendo o livro. Depois que a porta abriu, eu consegui entrar e pegar um bom lugar para assistir também um evento. Então são essas coisas que podem acontecer na nossa vida, coisas simples que podem disparar em nós uma reação negativa, uma reação que ativa um instinto inferior, aquele instinto animal bastante inferior, e nós podemos reagir de forma agressiva a essa situação. E o problema é que quando nós reagimos de forma agressiva, nós ficamos com aquela energia negativa dentro de nós e ele fica circulando e repetindo aquele pensamento negativo por um certo tempo. Então, por isso que isso tem a ver com o nosso condicionamento a esse sofrimento emocional. Que quanto mais tempo nós passamos pensando naquela coisa negativa, mais nós sofremos emocionalmente também. Então, o simples fato de alguém entrar na nossa frente dispara um gatilho mental e faz com que nós tomemos uma reação que pode ser positiva ou pode ser negativa. Isso varia de acordo com os condicionamentos inferiores que nós temos, se eles estão domesticados ou não. Então, nessas situações, a escolha que nós fazemos em nos deixar envolver apenas pelas nossas emoções, ela é determinante para definir se nós vamos entrar em um ciclo vicioso de sofrimento emocional ou não. A Celene Rodrigues escreveu, kkkk, ótima dica, Hugo, para eu não perder o equilíbrio nesses lugares que você citou. E bateu palmas, aliás, agitou as mãos, né? Muito bacana. Obrigado, Celene. Então, essa dica é uma dica também para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia de uma forma bastante simples. Então são coisas pequenas que às vezes nos irritam. E às vezes acontece uma coisa pequena aqui, uma coisa pequena ali, e nós vamos somando essas coisas pequenas e de repente chega um momento que alguém faz uma coisa pequena e nós acabamos explodindo naquela pessoa, sem a pessoa ter culpa de toda aquela soma de coisas negativas que nós viemos acumulando ao longo do tempo. Então por isso que é importante nós começarmos a perceber cada situação, por pequena que seja, por mínima que seja, prestarmos atenção em como nós estamos lidando com essas situações. Ó, o Neto escreve aqui, fala a verdade, Diogo, jogou o livro na cabeça da pessoa, né? KKKK. Não, Neto, eu gosto muito dos meus livros, eu não ia estragar um livro meu assim, não. Mas obrigado pela brincadeira. É isso mesmo. Para mim tá bastante tranquilo. Eu deixo a pessoa entrar, se quiser entrar na minha frente, pode entrar na minha frente, que eu continuo lendo o livro. Mas sem problemas, bastante tranquilo. Então, e se devido ao nosso condicionamento, nós acabamos entrar em um ciclo vicioso de sofrimento, como é que nós lidamos com essa situação? Então, qualquer um de nós pode entrar em uma situação de sofrimento emocional. Porém, existem meios de nós sairmos de uma forma mais rápida para não ficarmos sofrendo por muito tempo. O condicionamento ao sofrimento ocorre quando nós entramos em um ciclo vicioso que nos mantém paralisados em um estado onde, por exemplo, nós não encontramos mais motivação para fazer outras coisas. Nós sentimos que a nossa vida está uma bagunça e nós não conseguimos nos organizar. Ou nós nos envolvemos em um estado de preguiça que nos mantém parados no mesmo ponto, por dias, por semanas e às vezes até por anos. E pode acontecer também de nós termos pensamentos negativos e repetitivos, como algo que não sai da nossa cabeça. Mas nós não conseguimos mudar essa forma de pensar, mesmo percebendo que aquilo está nos fazendo mal. E pode acontecer também de nós não termos mais interesse em buscar por outros assuntos, porque ficamos focados apenas naquele pensamento negativo e repetitivo, que traz para nós sofrimentos emocionais. O que esses exemplos todos trazem em comum é que algo
negativo aconteceu que nós não desejávamos que tivesse acontecido. E ficamos repassando esse sentimento negativo por um longo tempo. E essa duração varia de pessoa para pessoa. E outro ponto é que essas situações todas trazem sofrimentos emocionais para nós. Então, os pensamentos negativos podem nos afetar de forma que nós ficamos tão paralisados ao ponto de não conseguir mais fazer as atividades básicas do nosso dia a dia, como, por exemplo, cuidar da casa, preparar as refeições, sair para passear, fazer atividades físicas, estudar, conversar com pessoas com quem nós gostávamos de trocar ideias, de jogar conversa dentro, que normalmente as pessoas falam, né? Bater um papo, jogar conversa fora, né? Então o ideal é jogar conversa dentro, jogar conversa que seja útil, que seja uma troca de ideias. Então tem outras atividades, como por exemplo, que nós podemos deixar de fazer, que são atividades básicas, de cuidar do jardim, cuidar da horta, cantar, tocar algum instrumento de música, pintar, fazer algum artesanato, costurar e etc. E paralisados, nós sentimos dificuldade de sair dessa situação. Nós não conseguimos mudar. A boa notícia é que os ciclos viciosos são ocorrências temporárias, ou seja, elas passam com o tempo. Isso também varia de pessoa para pessoa. Mas aqui nós não estamos falando daqueles casos clínicos, né, que necessitam de tratamento, como por exemplo depressão, que deve sim ser acompanhado por profissionais qualificados. Mas complementarmente pode utilizar dessas técnicas que eu estou comentando nesse vídeo também, mas não deixar também o acompanhamento médico, que é muito importante nessa situação, nessas situações em que envolve casos clínicos. Então, o tempo em que nós ficamos envolvidos nesses ciclos de pensamentos negativos e repetitivos varia de acordo com as experiências que cada um de nós teve, varia de acordo com os conteúdos interiores que cada um de nós tem. E varia também com a capacidade de resiliência conquistada por cada um de nós. Se é algo temporário, algo passageiro, então qual é o problema em nós ficarmos nesse ciclo vicioso? O problema é que passamos um tempo menor ou um tempo maior nesse ciclo negativo sem aproveitarmos os bons momentos da vida, sem cuidar melhor de nós mesmos e também ficamos mais tempo nos momentos de sofrimentos emocionais, mas que nós poderíamos ter saído antes e sofrido por menos tempo. Mas como sair dessa fase ou como sair desse ciclo vicioso de uma forma mais rápida? Como que nós podemos, por exemplo, ter um melhor controle sobre a história da nossa vida? Então, como eu comentei em outros vídeos, nós sempre vamos ter fases positivas e fases negativas. Ou seja, às vezes estamos no alto, às vezes estamos no baixo. Então, às vezes estamos no pico e às vezes lá no vale. E em que momentos nós estamos em um momento vivenciando os pontos altos da nossa vida, passando pelas fases positivas? Por exemplo, quando nós estamos conseguindo realizar atividades agradáveis que nos trazem prazer, como nos alimentar bem, dormir de forma tranquila e reconfortante, ler bons livros, fazer atividades físicas, nos relacionarmos bem com as outras pessoas. Então esses são os bons momentos da nossa vida. Só que de repente nós estamos nesses bons momentos da nossa vida e aparece algum ponto baixo, como por exemplo, alguma doença ou alguma enfermidade em nós ou em alguém muito próximo e querido a nós. Ou pode acontecer também um problema com um animal de estimação que necessita de maiores cuidados. Pode acontecer também alguma mudança na organização da empresa que bagunça a nossa vida profissional. Pode acontecer algum acidente de carro,
alguma dor ou lesão causada por alguma queda, ou alguma despesa inesperada que apareceu. Então, todos nós estamos envolvidos em momentos de altos e baixos. Pode acontecer várias coisas. Quando acontecem essas coisas negativas, nós podemos entrar em um ciclo vicioso, conduzidos pelos nossos condicionamentos, que nos faz repetir várias vezes os mesmos pensamentos negativos na nossa cabeça. O problema é quando esses pensamentos negativos e repetitivos começam a nos impedir de realizar as atividades simples e rotineiras que nós realizávamos antes. E essa forma de pensar de forma repetitiva nos mostra um padrão, nos mostra um condicionamento. Então vale a pena percebermos esses pensamentos repetitivos para podermos identificar qual é esse padrão, qual é o tipo de condicionamento que nós mesmos nos colocamos para nós podermos modificar. Porque se nós não conseguimos identificar qual é esse padrão, o que está nos levando a ter esses pensamentos negativos, nós não vamos conseguir modificar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir e o nosso modo de agir. Então esse condicionamento do ciclo vicioso que nos leva aos sofrimentos emocionais pode ser percebido quando nós estamos passando por algum momento da vida em que perdemos a motivação para fazer as coisas. Quando nós relaxamos no modo saudável que nós nos alimentávamos antes, não conseguimos mais, por exemplo, dormir de forma tranquila e reconfortante. Nós perdemos a vontade de ler bons livros, ficamos com preguiça de fazer atividades físicas, ou perdemos a vontade de nos relacionar com outras pessoas, ou quando nós passamos a tomar ações mais passivas diante da vida, como, por exemplo, ficar assistindo a TV até altas horas da noite, em que nós não precisamos tomar uma ação, nós ficamos apenas naquela posição passiva, sem precisar tomar uma ação, apenas ficar assistindo o que está acontecendo na TV. E quando nós fazemos isso, nós não conseguimos ter uma boa noite de sono. E assim, quando nós não temos uma boa noite de sono, passamos o dia seguinte cansados. Não conseguimos nos concentrar nas atividades que nós precisamos realizar. Nós somos menos produtivos. E assim passa o dia, voltamos a assistir a TV até altas horas da noite. E assim nós entramos em um ciclo vicioso. Não conseguimos encontrar os caminhos para a organização da nossa vida. E ficamos cada vez mais cansados e cansados e cansados, repetindo o mesmo ciclo todos os dias. E aí nós percebemos que a nossa vida está uma bagunça, mas nós sentimos dificuldades para encontrar os caminhos para mudar aquela situação. Então nós passamos então a ter sentimentos contrapostos que nos trazem um conflito interior, onde, por um lado, nós vemos que nós não gostaríamos de estar passando por aquela situação, ou seja, nós gostaríamos que as coisas não estivessem acontecendo daquela maneira. E por outro lado, nós não encontramos saída ou não encontramos motivação para realizar algo diferente. E todos nós passamos por fases ruins, assim como todos nós passamos por fases boas, como um ciclo, como uma roda gigante. Mas nós não precisamos ficar grande parte do tempo no ciclo vicioso, e sim podemos transformar aquilo em um ciclo virtuoso. Todos nós temos problemas, mas o tempo em que nós passamos em cada uma dessas fases depende da nossa percepção com relação a cada situação. Depende de como nós lidamos com cada situação de problema, com cada situação de adversidade, com cada situação de dificuldade. Nós não vamos conseguir evitar que os problemas surjam, uma vez que nós ainda não temos a resposta de tudo que a vida nos traz. Então é a resposta adequada que nós damos à vida que vai fazer com que
os nossos problemas sejam superados. Minha mãe escreveu aqui: estejamos mais atentos e não permitamos que o ambiente à nossa volta deforme a nossa personalidade. Isso mesmo, mãe. Obrigado pelo comentário. É importante esse ponto de atenção, né? Nós começarmos a vigiar cada vez mais a nós mesmos para não sermos tão influenciados pelas coisas que acontecem à nossa volta, pelas coisas que acontecem no ambiente em que nós estamos. Não apenas no ambiente que nós estamos, mas mesmo quando nós estamos assistindo algum filme, assistindo algum noticiário, que nós não possamos ser tão impactados negativamente a ponto de nós ficarmos remoendo aqueles pensamentos e sentimentos negativos. Obrigado pelo comentário, mãe, bastante relevante. E temos também aqui Elza Dias Nobuchig, escreve aqui: boa noite, Hugo-san, e a todos. Muito preciso o tema neste momento, gratidão. Olha, boa noite, Elza, muito obrigado, gratidão a você. Obrigado pelo comentário também. E Nelson Luiz Ferreira escreveu: boa noite, Hugo, gratidão, atento aos seus ensinamentos. Boa noite, Nelson, muito obrigado. Gratidão a você também. Então, para nós sairmos do condicionamento ao ciclo vicioso do sofrimento emocional, a qual nós mesmos nos colocamos, nós precisamos tomar a decisão de mudar algumas das ações negativas que nos mantêm nesse ciclo vicioso. Essas ações podem ser, por exemplo, uma noite mal dormida, assistir TV até altas horas da noite, nos excedermos no videogame, nos excedermos nas redes sociais, passarmos horas de forma exagerada na internet. Então, tudo que for exagerado, tudo que for excesso, pode ser equilibrado. E tudo isso nos mantém num ciclo de negatividade, bagunçando ainda mais a nossa vida e a nossa rotina diária de afazeres. Então, que decisão nós devemos tomar para mudar essa situação? Então, nós devemos inserir alguma atividade simples e saudável e que nós conseguimos realizar. Por exemplo, ler um trecho de um bom livro, lavar a louça, organizar a gaveta, assistir um vídeo edificante, cativante ou motivador, ou um vídeo esclarecedor. Assistir, por exemplo, um dos vídeos das minhas lives, né? Ou fazer alguma atividade ligada à arte, seja música, pintura, artesanato, qualquer coisa simples que nós conseguimos fazer e que nós gostamos de fazer também, e quando nós estivermos fazendo isso, que nós possamos nos concentrar naquela atividade. Ou seja, nós devemos estar 100% presentes naquela atividade, priorizando aquela atividade com relação às outras atividades. E não apenas priorizando aquela atividade, mas também pensando naquela atividade. Porque se fizermos uma dessas atividades pensando nas outras coisas negativas, nós não vamos estar 100% presentes. Então eu vi uma frase bastante interessante nesse final de semana, em um vídeo que eu assisti. Ele falava assim que vício é aquilo que nos tira do presente. Olha só que interessante. Então, se nós estamos em algum momento presente, realizando algo de forma 100% presente, mas se de repente nós nos desviamos, não conseguimos ficar presentes, nós estamos viciados em alguma coisa. Então ele diz assim que vício é algo que nos tira do momento presente, que nos desvia dos nossos caminhos. Então o importante não é nós ficarmos esperando ter motivação para realizar as atividades positivas, e sim o contrário, nós realizarmos as atividades positivas para termos motivação. Porque uma vez que nós realizamos uma atividade positiva e benéfica, a nossa própria motivação de ter feito algo positivo vai nos levar a dar o passo seguinte, e uma atividade acaba puxando a outra. Então são pequenas ações que nós tomamos que nos levam à mudança nas demais coisas.
assim as coisas começam a acontecer e as outras mudanças também começam a aparecer. Então, cada vez que nós realizamos uma atividade de forma a estarmos presentes naquela atividade, começamos a ter uma sensação de bem-estar, de uma tarefa cumprida, que isso acaba beneficiando em uma noite de sono melhor, que desencadeia em uma melhor disposição no dia seguinte. Melhora o nosso humor para que nós possamos continuar realizando as atividades positivas. Como, por exemplo, nós podemos voltar a nos alimentar de forma saudável, ou voltar a fazer alguma atividade física, ou voltar a fazer algo que nós gostávamos de fazer, mas que nós não estamos fazendo mais. E assim nós quebramos o ciclo ou o padrão de negatividade. Quebramos aquele ciclo que nos levava a ter o condicionamento negativo. E vamos gradualmente saindo do nosso estado de sofrimento emocional. Gabriela Pimentel Teixeira também entrou aqui. Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda. Escreveu muito bom. Muito obrigado, Gabriela. Então assim eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se o conteúdo desse vídeo te ajudou. Se teve algo que te chamou mais a sua atenção. Se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E também para que o YouTube, o Facebook e o Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também possam ajudar a compartilhar com mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder nenhum vídeo meu. Você que está assistindo o vídeo aqui no Facebook, também pode ativar o sininho. Assim você fica sabendo cada vez que eu entrar ao vivo aqui no Facebook. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui do vídeo, até o finalzinho aqui da live. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Espero te ver em todas essas lives. A Ana Célia Diogo escreveu aqui, fez muito sentido. Muito obrigado, Ana Célia. Postou o coração e também as mãozinhas. Muito obrigado, Ana Célia. E também postou a mãozinha de gratidão. Obrigado a você. Gratidão a você, Ana Célia. Suzinei Barros Gama escreveu gratidão, boa noite. Gratidão a você, Suzinei. E boa noite também para você. Jaime André escreveu Shavuatov, gratidão. Shavuatov também para você. Gratidão a você, Jaime, grande Jaime. Então, boa semana a todos, né? Isso mesmo. E minha mãe escreveu, excelente ensinamento, Hugo. De mais um aprendizado a todos nós. Gratidão. Que Deus abençoe os nossos dias e realize em nós a sua perfeita vontade. Que a nossa confiança esteja nele. E que o nosso coração descanse em suas promessas e propósitos. Ele sabe o que faz. Boa noite, Hugo, e a todos. Feliz semana, amigos. Postou a mãozinha. Postou a mãozinha assim também. Assim. Bateu palmas. Coração, florzinha. Muito obrigado, mãe. Boa noite para a mãe também. Muito obrigado pelas palavras. Isso mesmo, que todos nós possamos ter uma noite tranquila, uma excelente semana e também todos nós possamos ser abençoados todos os dias e ter a confiança em que o nosso Pai, o nosso Criador, que Deus quer o melhor para cada um de nós.
Obrigado, mãe. Creusimere Fernandes escreve aqui: você é um ser iluminado. Gratidão sempre por nos ajudar. Fica com Deus. Muito obrigado por suas palavras de carinho, pelo carinho aqui, Creusimere. Todos nós somos seres iluminados, né? Cada um de nós possamos liberar essa pequena luz que nós temos dentro de nós. Obrigado pelo seu comentário, Creusimere. Então, gratidão é minha por você me acompanhar, por todos vocês me acompanharem nos vídeos. E fica com Deus também. Muito obrigado, Creusimere. Selene Rodrigues escreveu: estou compartilhando. Precisamos espalhar esses vídeos para ajudarmos mais pessoas que precisam de ajuda. Que bacana, Selene. Muito obrigado por ajudar a compartilhar os meus vídeos. Muito bacana. Obrigado também por você perceber que os vídeos compartilhados podem ajudar outras pessoas. Isso mesmo. Muito obrigado pelo compartilhamento, Selene. Obrigado pelas suas palavras também. Minha mãe postou as mãozinhas de gratidão. Obrigado, mãe. E Maria Paula escreveu: gratidão por tudo. Deus o abençoe grandemente, Hugo. Olha, muito obrigado, Maria Paula. Então sou eu que agradeço. E Deus abençoe a você e a todos, grandemente. Olha, Gabriela Pimentel Teixeira escreveu: adorei, já me inscrevi no canal. Olha que bacana. Muito obrigado, Gabriela. Então, no meu canal tem outros vídeos também que você pode buscar por tema, inclusive, né? Você pode pesquisar os vídeos que estão disponíveis. Deve ter mais de 700 vídeos para você escolher. E assim você vai poder ver o tema que vai te chamar mais atenção. Pode assistir, cada um deles traz um tema diferente. Mas obrigado por se inscrever no meu canal, Gabriela. E obrigado também pelo seu comentário. Você disse que adorou, né? Muito bacana. A Zuleide Menezes escreveu: estou compartilhando. Precisamos desses ensinamentos. Gratificante para ajudar outras pessoas. Muito obrigado, Zuleide, por ajudar a compartilhar também. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito bacana. A Selene Rodrigues escreveu: já compartilhei. Para amigos. Uma boa semana para você, Hugo, e a todos. Olha, muito obrigado, Selene. Então, muito obrigado por compartilhar os meus vídeos. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por me acompanhar até o finalzinho aqui da live também. E obrigado por vocês conseguirem acomodar o horário de vocês para poderem assistir os vídeos, assistir as lives. Muito obrigado. Então assim quero aproveitar e desejar a vocês uma boa noite de sono, uma noite tranquila, serena, reconfortante, revigorante, que nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos, com um humor elevado, que possamos realizar várias coisas boas e cada vez mais aprendendo a sair mais rápido dos nossos sofrimentos emocionais. E aproveito também para te desejar que essa noite ela possa se repetir durante as outras noites da semana e que todos vocês possam ter uma excelente semana abençoada, com muita luz, com muita paz e muito amor. E o Neto escreveu aqui: uhul, boa noite, Oco. Boa noite a você, Neto. Muito bacana por ver você aqui também. Ana Célia Diogo também postou aqui a mão também. Muito obrigado, Ana Célia. Boa noite para você. Então assim, vamos finalizando mais uma live. Então, muito obrigado de novo para vocês. Boa noite.